Olá Brasil, olá você aí de casa! Deu a louca na gerente. Vídeo de Dark na segunda, Carol Moreira. A gente não ia ter vídeo de Dark só nas quartas? Pois é. Do nada eu resolvi fazer uma semana inteira de Dark. Sim, uma semana inteira de Dark, de segunda a sexta. A gente vai repassar e resumir tudo o que aconteceu com cada família, quem é quem na fila do pão e as dúvidas que eles ainda precisam nos responder. Aqui no canal tem uma playlist enorme de vídeos de Dark, tem análise do trailer que saiu recentemente, tem as temporadas em ordem cronológica, então se você é novo aqui no canal, aqui tem muita coisa para te ajudar a entender tudo de Dark. Então segue o canal e compartilha a playlist de Dark com seus amigos que me ajuda bastante. Então bora! Hoje a gente começa com a família Doppler, ou Doppler se você viu em outra língua, porque ela é indiretamente responsável por tudo o que rola na série. Por quê? Porque a pessoa que fundou a usina de Winden foi o Bernd Doppler, em 1953. Antes mesmo da usina ficar pronta, aparecem dois corpos de criança na construção. A gente sabe que são os corpos de duas crianças que desapareceram lá em 2019, o Yassin Frisa e o Eric Obendorf. O Bernd foi diretor da usina por 33 anos e nesse tempo ele foi um dos expoentes da economia de Winden e por isso a família Doppler é bem rica. Nos anos 50 eles moravam nessa mansão enorme e riquíssima. O Bernd parece ter algum tipo de problema na perna direita, por isso que ele usa essa bengala, e ele era casado com a Greta, que é bem rígida e religiosa. E os dois têm um filho criança, que é o Helga. Como o Bernd está sempre trabalhando, o Helga passa mais tempo com a mãe, e eles parecem que não têm uma boa relação. Ela acha que ele não tem nada na cabeça, que ele a assusta. A gente acaba descobrindo, durante uma conversa da Greta com o padre Noah, que o motivo disso é que ela é meio traumatizada porque o Helga não foi concebido com amor e dá a entender que ela foi estuprada. Será então que o Helga é mesmo filho do Bernd? E enquanto isso, o Helga coleciona pássaros mortos, porque eles vão caindo do céu misteriosamente, mas a gente sabe que isso tem relação com as viagens no tempo. O Helga também sofre bullying dos colegas. Um dia, o Helga é agredido seriamente por um estranho no meio da floresta. A gente sabe que esse estranho era Ulrich Nielsen, que foi de 2019 para 53 e tentou matar o Helga porque ele conheceu uma versão mais velha dele e achava que ele era perigoso, mas já já a gente vai entender o porquê disso. Por causa disso, o Helga fica com cicatrizes no lado esquerdo do rosto. Ulrich esconde o corpo do Helga no bunker da cabana e vai embora. Mas abre uma fenda temporal e o Helga tá vivo, né? E toca no Jonas Kahnwald, de 2019. E cada um vai para um tempo diferente. No caso do Helga, que é o que importa nesse vídeo, ele vai para o mesmo bunker, só que em 86, e lá ele conhece o Noah. Aí o Noah fica com o Helga uns 6 meses e depois ele devolve ele em 1954, de volta para o seu tempo original. Óbvio que enquanto isso a família dele estava mega preocupada. O Helga volta sem conseguir falar e super traumatizado, então a Greta fica preocupada e chama quem para ajudar? O padre Noah. Aliás, fica uma impressão que ela tem um crush no Noah. E aí o Noah faz o Helga ler uma passagem da Bíblia para provar que ele ainda consegue falar e ele troca um olhar assim com o Helga, meio que como se estivesse pedindo para ele guardar o segredo dele. Bom, os anos se passam e o Helga cresce e agora em 86 ele trabalha como segurança ou vigia ou faxineiro ali na usina. O que é meio estranho considerando que o pai dele é um dos cabulosos chefões da usina, mas né, a gente ainda não sabe. E a Greta sumiu, ela não aparece nessa época aí dos anos 80. Talvez ela já tenha morrido. E o Bernd já tá bem mais velhinho e usa uma cadeira de rodas. Provavelmente, né, tem alguma relação com aquele problema que ele tinha na perna. E nos últimos meses do Bernd como diretor da usina, lá no verão de 86, rola um acidente nuclear, causando vazamento de lixo radioativo. Mas o Bernd mantém isso em segredo e eles escondem os barris com esse material dentro das cavernas de Winden. Em novembro, ele passa o cargo para Claudia Tiedemann, por quem, inclusive, o Helga tem um crush. Quando a Cláudia descobre sobre a partícula de Deus, o Bernd a impede de revelar para o mundo, pelo menos até ele morrer, ele fala. E aí a Cláudia contrata o Boris Alexander para construir uma porta para manter esse lixo radioativo lacrado. A casa dos Doppler, em algum momento, vira o hotel da Regina Tiedemann, esposa do Alexander.
mas a gente não sabe ainda como isso aconteceu e também como e quando o Bernd morreu. Já o Helga parece ocupado com outras coisas mais sinistras. Ele tem estado em contato com o Noah há anos e os dois estão trabalhando juntos para sequestrar crianças em vários momentos do tempo e testar a máquina do tempo que o Noah está tentando construir usando essas crianças de cobaias. O Noah manipula o Helga para ajudar ele, dizendo que eles estão fazendo o necessário para salvar o mundo do mal. Como o Helga tem dificuldade de se expressar, de confrontar as pessoas, ele até acha meio estranho, mas acaba seguindo tudo que o Noah manda. Entre as crianças que eles sequestram tá o Mads Nielsen, irmão do Ulrich. Helga encontra um senhor velhinho que, na verdade, é a versão dele mesmo do futuro, lá de 2019, que diz para ele parar de obedecer o Noah. Mais tarde, o Helga idoso bate no carro do Helga adulto e o idoso morre. Depois disso, o Helga adulto fica meio mal psicologicamente e vai para uma clínica. Não sabemos se ele ficou lá até envelhecer ou se ele saiu e foi para um asilo depois de idoso. Mas a gente sabe que o Peter Doppler foi para Winden em algum tempo depois desse acidente, em 87. Ele já devia ser adolescente na época, mas a gente não viu isso ainda. Então a gente tem essa questão que a série ainda não nos explicou. Em 2019 a gente sabe que o Helga tem o Peter Doppler como filho, mas a gente não sabe como isso aconteceu. Se ele é pai adotivo do Peter, se ele é pai biológico, quem é a mãe do Peter. Mas tá, chegamos em 2019 e agora o chefe da usina é o Alexander Tiedemann. A usina tá agendada para ser fechada em 2020 porque o governo tá se desfazendo da produção de energia nuclear. O Helga agora já é idoso e mora num asilo. Ele tá sempre balbuciando umas coisas estranhas, diz que as coisas vão acontecer novamente. O Peter é casado com a detetive Charlotte e eles têm duas filhas, a Franziska, que é adolescente, e a Elizabeth, que é um pouco mais nova e é surda. O Peter trabalha como psicoterapeuta e, inclusive, ele é terapeuta do Jonas. E a gente vê que eles têm problemas conjugais. Ele já não dorme junto com a esposa tem muito tempo e ele fazia uso dos serviços da prostituta Bernadette, mas já faz um ano que ele não vai mais lá. Depois a gente vai descobrir que o detetive Torben Voller é irmão da Bernadette. E em 86, uma enfermeira colega da Inês Canwald, chamada Donata Kraus, comenta que tem que buscar Benny no futebol. Pode ser que Benny seja a Bernadette e pode ser que a Donata seja a mãe da Bernadette e do Torben. Bom, o Peter tá um dia lá triste no bunker, tentando se controlar para não encontrar mais a Bernadette e tal, quando aparece uma fenda temporal e cai o corpo do Mads Nielsen, lá de 86. E aí ele liga pro Tronte, que é pai do Mads, para ajudá-lo. E aí aparece a Cláudia idosa e manda eles levarem o corpo para a floresta onde ele deve ser encontrado. A polícia encontra o corpo e mesmo que a Charlotte seja responsável pelo caso, o Peter não conta nada disso para ela. No mesmo dia, mais tarde, a Franziska, a filha deles, vai testemunhar o desaparecimento do Mikkel na caverna junto com os outros amigos. Enquanto tá rolando esses desaparecimentos, o Helga idoso fica preocupado por ele ter sido responsável por isso. Então ele foge do asilo e vai para 86, aí a gente volta lá, para tentar convencer a sua versão adulta a parar de obedecer o Noah. E aí em 2019, o Helga idoso fica desaparecido e ele volta lá para 86 e lá em 86 ele acerta o carro do Helga adulto, mas é ele que acaba morrendo. E o corpo dele fica lá em 86, então em 2019 ele é considerado desaparecido. Lá em 2019, a Elizabeth volta da escola sozinha quando chega em casa e dá um relógio para Charlotte. E ela diz que foi um presente do Noah. Charlotte a manda descrever esse cara para a polícia e aí ela faz um retrato falado dele. A Charlotte vai ficando desconfiada de que tá rolando alguma coisa e encontra vários pássaros mortos no chão, algo que ela se lembra de ter encontrado quando ela era jovem, adolescente, lá em 86. Ela também suspeita que o Peter sabe mais do que ele está contando. Por quê? Ele disse que estava no consultório trabalhando até tarde no dia do desaparecimento do Mikkel e no dia que o Mads desapareceu. Mas ela vê o carro dele em uma câmera de segurança naquele horário. E aí ela vai até o asilo falar com o Helga, mas ele já tinha sumido, já foi para 86. Depois ela acha um jornal de 53 com a foto do Ulrich, de 2019, dizendo, este homem é um assassino de crianças? E aí ela começa a investigar tudo isso, cada vez mais fundo esse negócio da viagem temporal. Se passam vários meses e chegamos em 2020. A Charlotte cria uma comissão especial para investigar o desaparecimento das pessoas junto com o agente Clausen, que é novo na cidade. Até agora, nessa época, a gente tem um monte de pessoas desaparecidas já. O Eric Obendorf, o Mikkel Nielsen,
o Ulrich Nielsen também, que foi para 53, o Yasin Frisa, o Helga Doppler velhinho e o Jonas adolescente. Parece que a Charlotte e o Peter melhoraram um pouco o relacionamento e eles estão juntos buscando informações sobre esse Noah. A Elizabeth encontra um livro com uma foto dos membros da Sic Mundus em 1921 e mostra o Noah pro Peter. E aí eles ficam todos intrigados com essa foto, já que o Noah encontrou a Elizabeth agora faz 6 meses, em 2019, com a mesma cara de 2021. Enquanto isso, a Franziska tá tendo um rolo lá com o Magnus, só que ele acha que ela tá escondendo algo quando vê a Bernadette depositando dinheiro numa caixinha que a Franziska deixa escondida nos trilhos do trem. Ele acha que a Franziska tá se prostituindo, mas ela revela que tem vendido receitas para a transição hormonal da Bernadette, que é como o Peter pagava. Ela diz que ela ajuda a Bernadette e a Bernadette ajuda ela, mas a gente ainda não sabe como que é essa recíproca. Clausen e Charlotte interrogam a Regina Tiedemann e descobrem que ano passado um cara, que era o Jonas adulto, passou no hotel dela com várias coisas, incluindo uma cópia do livro Uma Viagem no Tempo, que está aqui, e pediu que entregasse umas encomendas pro Jonas jovem. Aliás, para quem perguntou de onde é meu livro, eu ganhei da Netflix uma vez e ele é só um livro de, visual mesmo. Ele tem umas coisas aqui dentro, mas ele tem bastante página em branco também e tem algumas ilustrações, algumas coisas das famílias, é bem legal. Voltando, a Charlotte saca que o avô dela tem alguma coisa a ver com as viagens no tempo. Quem é o avô dela? O autor desse livro, o relojoeiro H.G. Tannhaus. Então ela vai na casa dos Kahnwald e Hannah lhe conta sobre o Jonas adulto. E Charlotte o reconhece como o homem que a Regina encontrou no hotel. Então Charlotte e Peter levam Hannah e Jonas ao bunker e os mostram toda a pesquisa que eles têm feito sobre a viagem temporal nos últimos meses. Peter dá o caderno que tem a triquetra pro Jonas e diz que as últimas páginas desapareceram. O Jonas adulto conta para Charlotte que veio para impedir o Adam de começar o último ciclo temporal, que é em 3 dias. Enquanto isso, Elizabeth e Franziska se juntam com Martha e Magnus para descobrirem por que tá todo mundo agindo de forma tão estranha. Eles encontram o Bartosz e a máquina do tempo, e o Bartosz conta tudo que sabe para eles. Ele usa a máquina e leva o pessoal para dar rolê lá em 87 e depois eles voltam para 2020. Então, a partir daqui, todos os membros da família Doppler sabem oficialmente sobre viagem no tempo. Charlotte vai à antiga loja do Tannhaus e encontra a planta da máquina do tempo. O Noah aparece e revela que é o pai dela. Ele descobriu nas últimas páginas do caderninho que estavam desaparecidas. Noah conta que passou anos procurando por ela e que o Adam sabia o tempo todo e não o contou, o que deixou ele revoltado. Ele também avisa que o apocalipse vai acontecer em 2 dias e que ele sabe o que ele precisa fazer, que é acabar com o Adam para que todos possam viver. Ele tenta fazer isso e a Agnes mata ele, mas a gente vai contar a história do Noah e da Agnes lá no vídeo da família Nielsen. Chega o dia do apocalipse e os Doppler acabam se separando no meio do caos. Peter e Elizabeth vão pro bunker, pois é dito que só as pessoas que ficarem no bunker vão sobreviver. Lá também tá a versão jovem do Noah, e ele e a Elizabeth se conhecem aí. Só que a Franziska tá com o Magnus e o Bartosz na casa dos Nielsen. E o Jonas adulto chega com a máquina do tempo e vai embora com eles pra algum lugar que a gente ainda não sabe. Já a Charlotte tá em outro rolê. Ela vai pra usina com o agente Voller para impedirem que o Clausen abra o antigo reator. Ele acaba abrindo e o lixo radioativo cria aquela bolona de matéria escura que é um portal para o futuro. E do outro lado dessa bolona, a gente vê a versão adulta da Elizabeth. Ela e a Charlotte tocam as mãos e rola um tipo de campo de força, sei lá, e explode tudo. Então a segunda temporada termina para eles assim: Peter e Elizabeth protegidos, Franziska em algum período que a gente ainda não sabe, e a Charlotte a gente não tem a menor ideia. Mas a história não acaba aí, porque a gente viu que a Elizabeth não só sobreviveu, como tá vivona em 53 e parece ser a líder dos sobreviventes de Vinden. Ela tem um machucado em um olho, a gente ainda não sabe o motivo. E em 2053 a gente descobre que a Elizabeth é a mãe da Charlotte, ela é a mãe da própria mãe dela. Sim, é um belo paradoxo. Ela conheceu o Noah jovem
no dia do apocalipse, quando os dois estavam no bunker. E aí eles cresceram e em algum momento eles tiveram um nenê, que depois vai se chamar Charlotte. Mas por algum motivo que ainda não sabemos, a Charlotte foi criada pelo Tannhaus lá nos anos 80. O Peter fala que ela era pequena quando seus pais morreram, e a Charlotte diz que o seu avô era de Vinden. Então, resumindo a família Doppler, a gente tem o Bernd e a Greta adultos lá em 53, casados e com um filho pequeno, Helga. E aí, em 86, o Helga tá adulto, o Bernd tá velhinho e a Greta possivelmente morreu. Em algum momento, o Helga tem o Peter como filho. Em 2019, o Helga tá idoso no asilo e o Peter é casado com a Charlotte e eles têm a Francisca e a Elizabeth como filhas. Em algum momento depois do apocalipse, a Elizabeth e o Noah vão ter uma nenê, que vai ser a Charlotte. Sim, é estranho, mas é assim que Dark funciona. Então, alguém vai voltar no tempo e deixar essa bebê com o Tannhaus nos anos 80 ou um pouquinho antes disso. Então tá, tendo entendido tudo, isso nos leva a algumas perguntas. O que tá faltando a série nos responder ainda? Vamos lá. O Bernd é mesmo o pai do Helga? A Greta deu a entender que o Helga foi fruto de um estupro. Então o Bernd pode não ser o pai biológico dele. Mas então quem seria? Ou será que ela realmente foi estuprada ou aconteceu alguma outra coisa? Em 86, a Greta já tá morta? Se sim, como ela morreu? E a origem do Peter? A gente ainda não sabe como aconteceu isso do Helga virar pai do Peter. Se o Helga é pai biológico dele mesmo, eles não moravam juntos ou nem se conheciam ainda em 86. Mas por quê? Quem é a mãe dele? Também pode ser que o Peter tenha sido adotado pelo Helga. Mas aí, quem são os pais biológicos dele? Como Charlotte foi parar sob os cuidados do Tannhaus? A gente sabe que o Tannhaus criou a Charlotte como um avô de criação, mas a gente tem que saber como que ela foi parar nas mãos dele. O Noah diz que a procurou por anos e que o Adam escondeu tudo. Então, será que o Adam sequestrou ela e levou pro Tannhaus? Se o Adam é o Jonas, será que foi o Jonas que fez isso? E por quê? Cadê o Peter e a Francisca? A gente sabe que a Elizabeth tá bem viva lá em 53. E se o apocalipse de Vinden matou todo mundo, meio que dá pra inferir que a Charlotte morreu, porque ela tava bem ali no centro da explosão. Mas e o Peter? Supostamente ele sobreviveu, porque ele estava no bunker junto com a Elizabeth, e a Elizabeth sobreviveu. Mas a gente não viu ele em 53, então será que ele morreu no meio do caminho? Será que ele viajou para outro momento do tempo? Será que foi ele quem sequestrou a Charlotte criança e entregou ela pro Tannhaus? E onde tá a Francisca? Ela estava com o Magnus e o Bartosz. E a gente tem certeza que o Magnus adulto faz parte do Sigmundus, junto com Adam em 1921. E lá tem uma mulher ruiva com o Magnus que pode ser a Francisca ou não, mas o nome dela ainda não foi revelado. Então será que é a Francisca mesmo? E se sim, o que rolou para eles trabalharem ali junto com Adam? Então essa foi a família Doppler. Coloca aí nos comentários o que mais te intrigou sobre essa família ou a pergunta que você tá mais curioso para saber. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e aguarde que amanhã tem mais vídeo de família de Dark aqui no canal. Um beijo. Tchau.